Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024, o que mais importante aconteceu no dia colorado. O Inter que já está em São Paulo, a lista de relacionados e a preocupação com a arbitragem para a partida diante do Corinthians neste sábado às 7 da noite na Neoquímica Arena. A gente vai ampliar tudo isso a partir de agora, mas antes, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Pessoal, bora falar sobre o Internacional, porque essa sexta-feira foi de algumas definições. O Inter chegou, finalizou a sua preparação em Porto Alegre, viajou no início da tarde e chegou por volta das 5h da tarde em São Paulo para o jogo contra a equipe do Corinthians. Duelo neste sábado, 7 da noite, no estádio Neoquímica Arena, na Neoquímica Arena, no Itaquerão ou na Arena Itaquera, como vocês preferirem chamar. Para esse jogo, o time está definido. A gente trouxe no último vídeo que o Roger Machado tinha preparado a escalação e não vai preservar jogadores. Se tem, claro, a preocupação envolvendo o Bruno Gomes, porque é um jogador que está pendurado, o próprio Thiago Maia também. Então são dois nomes que devem iniciar a partida e que o Inter deve tomar todas as precauções visando o clássico Grenal. Mas também é repetidamente falado internamente e também externamente no Internacional, que o foco agora é o duelo contra a equipe do Corinthians, porque 3 pontos fora de casa contra a equipe paulista vai colocar o Inter dentro do G6. Existe uma grande possibilidade disso se confirmar ao término dessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, o foco é o duelo contra o Corinthians. Se tiver que tomar o cartão amarelo, vai tomar, e aí se vê lá no Clássico Grenal o que será feito para repor a saída de um desses dois nomes. O restante dos jogadores que estão pendurados, por exemplo, o René é um reserva, o Wanderson é reserva, o Ener Valencia vai ser titular, mas caso receba o terceiro cartão amarelo, vai ter o Borré de volta. Borré que, inclusive, é um dos pendurados, mas nem viajou para São Paulo porque está se recuperando de uma lesão, e a gente vai atualizar o departamento médico do Inter também aqui no vídeo. Então, o Inter toma cuidado com o Thiago Maia, principalmente, e também com o Bruno Gomes, mas os dois devem iniciar o jogo. Sérgio Rocher, o goleiro, Bruno Gomes na direita, Cleiton Sampaio, Vitão, e na esquerda jogará o Bernabei, o meio de campo com o Rômulo jogando como titular ao lado do Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Wesley e na frente o Ener Valencia. Este deve ser o time do Internacional. E o Roger Machado relacionou os seus jogadores para a partida lá em São Paulo, e a gente vai colocar a lista aqui agora, porque são, deixa eu ver aqui, 24 jogadores: Alan Patrick, Bernabei, Antony, Brian Aguirre, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Cleiton Sampaio, Ener Valencia, Gabriel Carvalho, Gustavo Prato, Johan, Lucas Alário, Luca Drummond, Luiz Otávio, jogador das categorias de base, olho nele se ele entrar em campo, o Natan, lateral direito, René, Ricardo Matias, Rômulo, Rocher, Thiago Maia, Vitor Gabriel, também da base, pertence ao Sport, é um jogador que o Inter deve efetivar a compra em definitivo, Vitão, Wanderson e Wesley. São esses os jogadores, os 24 relacionados para a partida lá contra a equipe do Corinthians. E o departamento médico do Inter, foi atualizado pela assessoria de imprensa do Internacional. Tem o Bruno Tabata fora do jogo por conta de uma virose. Ele trabalhou durante a semana, inclusive se discutia daqui a pouco uma possibilidade dele ser titular ou não, mas o Bruno Tabata fica em Porto Alegre e será preservado desse jogo por conta dessa virose. Rogel, lesão muscular no posterior da coxa esquerda, em tratamento com o departamento de saúde do clube, assim como Rafael Santos Borré, lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Mesma lesão, basicamente, em tratamento com o departamento de saúde do clube. Inclusive, existe aí essa possibilidade desses dois jogadores retornarem para o Clássico Grenal, mas principalmente o Borré. O Rogel é uma situação um pouquinho mais complicada. Detalhe importante, Fernando não foi relacionado, ele está suspenso, cumpre a suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
ele sentiu dores no tornozelo no jogo contra a equipe do Vitória e já estava com desconforto na panturrilha. Então esse jogador está sendo muito observado, pode ter aí um edema, uma lesão e pode complicar, virar dúvida para o Clássico Grenal. Mas o próprio Roger, na entrevista coletiva, deu, né, aquela amenizada na situação e chegou a brincar que o velhinho vai descansar e vai estar tudo certo para ele disputar o Clássico 4-4-3. Para fechar, pessoal, queria falar com vocês a respeito da arbitragem. O árbitro de Internacional e Corinthians é o senhor Lucas Torezin, do Paraná. A gente falou bastante sobre ele durante o Expresso VDG, no canal Voz do Gigante, programa que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, que é um árbitro que a gente tem que observar com cuidado. Ele estreia na Série A nessa temporada, inclusive num jogo do Inter, né? Ele estreia na partida de Palmeiras e Internacional na Arena Barueri, vitória do Inter com, inclusive, um pênalti a favor do Internacional que o Inter desperdiça na oportunidade com o próprio Borré. Né? E depois o Wesley acaba, né, fazendo o gol daquela vitória do Internacional numa recuperação de bola do próprio colombiano. Ele apitou outros jogos, apitou os jogos do Grêmio, apitou outras partidas no Campeonato Brasileiro, mas nunca foi uma presença fixa na competição nacional. E ele tem um retrospecto que preocupa, né, principalmente o Internacional. O número excessivo de cartões. Ele apitou 6 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem 6 cartões vermelhos aplicados, né, e tem uma média de 1 expulsão por jogo. Até no jogo do Inter ele não expulsou ninguém naquela oportunidade. E tem outra situação, ele tem uma média de 6 cartões amarelos por partida. É um cara que acaba controlando o jogo disciplinarmente, utilizando muitos cartões. E isso pode complicar a vida do Inter, o Inter que está com jogadores pendurados visando o Clássico Grenal. Então, muito cuidado, é um árbitro que, né, de uma certa forma não tem tanta experiência para pintar um Inter e Corinthians, que é um jogo que já é carregado de história. Enfim, a gente torce para que tudo dê certo, mas realmente não era um árbitro que o Inter gostaria, principalmente, que estivesse comandando esse jogo, principalmente na questão disciplinar. Tá certo, pessoal? A gente volta a qualquer momento com mais conteúdo aqui no canal sobre o Internacional. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever. Bora bater essa meta aí dos 2.000 inscritos, tá certo? Valeu!